Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. E eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante. O time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado, e trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Chega mais nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. O canal Mundo Fla React. Aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações de última hora do mais querido e amado do Brasil, Flamengo, principalmente agora com o mercado da bola agitado. O Flamengo aí dá ultimato em Lucas Paquetá e West Ham e tem tudo próximo de decretar, assinar aí essa nova negociação. Seria o terceiro reforço dessa janela de transferência do Flamengo. Então tá chegando aqui pela primeira vez, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino. Vamos para mais um corte, galera. Tem Carioca no meio de semana, mas ainda com os seus jovens, porque aos poucos o time principal vai retomando ao trabalho. Rafa Marques, bom retorno para você aqui também, amigo. Valeu, obrigado, Glaucia. Outra vez um abração aí pro Donk e também pro Breiler. Na verdade, o Flamengo imagina colocar o time principal com o Felipe Luiz no banco de reservas no Fla-Flu do dia 25. Significa dizer que para o clássico contra o Vasco, no dia 21, pela terceira rodada, o que equivale ao quarto jogo do Flamengo. Sempre é bom lembrar que o Flamengo teve um jogo antecipado, a partida contra a Portuguesa no último domingo em Volta Redonda. Para o clássico com o Vasco, pode ser que o Flamengo ainda tenha o chamado elenco alternativo. E o holofote todo do momento está voltado para Lucas Paquetá. Desde que deixou o Flamengo em 2018, constantemente em entrevistas, o meio-campista tem falado sobre o desejo de voltar a vestir a camisa rubro-negra, que um dia voltaria ao Flamengo depois dos 30 anos, quem sabe, para encerrar a carreira. Ele não deixa, não perde a oportunidade de retroalimentar esse amor que tem com o clube e essa relação que tem com a torcida rubro-negra. E existe uma negociação em andamento entre o West Ham e o Flamengo para que o Paquetá volte agora, na janela do mês de janeiro. Nós vamos até Londres trazer as informações do João Castelo Branco com o lado do West Ham e todo o cenário que envolve a possibilidade do Lucas Paquetá deixar o futebol inglês e retornar para o futebol brasileiro, mais especificamente voltar a vestir a camisa do Flamengo. Vamos conferir. Tudo bem, pessoal? Como prometido, volto a falar aqui de Londres, do leste de Londres, pertinho do West Ham, para falar da situação do Paquetá. Aqui atrás, uma estátua de jogadores que foram campeões com a seleção inglesa em 1966, jogadores que atuavam pelo West Ham. O Paquetá, será que continua por aqui? Essa é a grande dúvida após a oferta do Flamengo de cerca de 35 milhões de euros, rejeitada pelo clube inglês. E eu conversei com alguns torcedores por aqui no bairro do clube sobre essa situação. Um torcedor disse que ele fica um pouco desapontado, decepcionado com o Paquetá de querer sair neste momento em que o clube luta para não ser rebaixado, né? Lembrando que o West Ham está na zona de rebaixamento, 7 pontos a menos do que o Nottingham Forest, uma situação realmente bem complicada. Esse torcedor disse que o clube apoiou muito o Paquetá quando estava sendo investigado pela Federação Inglesa com a situação de cartões amarelos, e o clube realmente deu todo o apoio, esperou o Paquetá e agora ele quer sair assim dessa maneira no meio da temporada. Já um outro torcedor disse que o Paquetá tem decepcionado um pouco nessa temporada, que quando ele chegou ele fez parte muito importante do time, que eles achavam que o Paquetá ia ser muito mais do que acabou sendo. Foi muito importante realmente na conquista da Conference League, levando o West Ham para a Europa, um jogador muito querido por aqui, mas que desde que foi investigado, disse esse torcedor, não foi mais o mesmo jogador e acaba recentemente parecendo que realmente não está querendo estar aqui. Então ele disse que prefere vender logo e reinvestir o dinheiro na defesa do time que está precisando. Essa quantia que o Flamengo oferece realmente não é muita coisa aqui para o padrão da Premier League, para um jogador como o Paquetá. Lembrando que o Manchester City
City aparentemente tinha oferecido 85 milhões de libras para levar o Paquetá e que essa negociação acabou não acontecendo por conta das investigações. Portanto, essa oferta de 35 milhões, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, muito abaixo da avaliação que o clube tem e aparentemente rumores de que outros clubes aqui da Premier League, como o Tottenham, talvez até o Chelsea, teriam interesse e poderiam pagar mais, só que o Paquetá diz nesse momento querer voltar para o Brasil se o Flamengo realmente conseguir pagar um pouco mais. A diretoria do West Ham avaliando a situação, a torcida um pouco dividida sobre a situação. Ficaremos de olho nessa novela que vai mais uma vez se alongando sobre o Paquetá, pessoal. É isso, João. Aí, de fato, para o fã de esporte poder ter uma noção um pouco do lado de cá, ao lado do Flamengo, os tais 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 30 milhões de libras, esse valor está mais ou menos fixado como sendo o máximo com o qual o Flamengo trabalha para uma eventual transferência. E já seria a maior contratação da história do Flamengo, caso a negociação fosse concretizada com esses termos. A verdade é que o West Ham quer mais dinheiro pelo jogador, o Flamengo não está disposto a fazer nenhuma loucura orçamentária para trazer o Paquetá de volta. Conta muito com o desejo explícito do atleta de vestir novamente a camisa rubro-negra. Paquetá já disse que no Brasil só joga no Flamengo, então vamos ficar acompanhando o andamento deste processo. E eu sempre costumo dizer o seguinte: jogador de mercado joga onde quer, sem querer puxar brasa para a sardinha de nenhum dos lados. Se o West Ham ficar esticando muito a corda, pode acabar perdendo o Paquetá por muito menos, viu, Glaucia? Boa, Rafa, obrigada mais uma vez, companheiro. Boa sequência aí para você, para os nossos amigos, trazendo este mercado ainda, essa negociação agitada de Flamengo, Paquetá e West Ham. Já na tela aí essa primeira rodada de Campeonato Carioca nesse meio de semana, com jogos hoje, Volta Redonda e Boa Vista, Fluminense e Madureira, Bangu e Flamengo. Amanhã, Portuguesa e Botafogo, Vasco e Maricá, Sampaio Correia e Nova Iguaçu. Reta final aqui do nosso Sport Center e a gente fala da Copa. Com Dia de Fla. Ah, é aquela arte bonita que nós temos aqui. Tá lá, ó. E a foto tinha que ser dele. Do Iago, que é o capitão. A abraçadeira tá ali. Bangu e Flamengo hoje, a partir de 9h30 da noite, em Moça Bonita. Segundo jogo do Flamengo na temporada. E assim, senhores, podemos dizer, antes de vocês falarem, só vamos colocar o campinho aqui pra gente ver se vai ter muitas mudanças, até porque eu não acho que o Pivete vai fazer muitas mudanças, não. É engraçado falar Pivete assim, né? Gente, o nome do cara é Pivete, tá? Não sou eu que tô falando aqui de apelido dele, não. O nome dele é Bruno Pivete. Tá ali, ó. O Léo Nanete no gol, na direita Daniel Salles, Iago, João Vitor e o Johnny na esquerda. Bom lateral esquerdo também o Johnny, gostei muito. Aí tem uma dúvida, o Caio Nóbrega pode ganhar a vaga do Lucas Vieira e o Pablo Lúcio, para mim, um dos principais nomes dessa equipe sub-20, tem muita qualidade, fechando ali a dupla de meio campo. O Guilherme é o cara mais centralizado, uma espécie de Arrascaeta. E aí, pelo lado direito, Douglas Telles deve ser o titular. Alan Santos entrou no último jogo, foi muito bem, fez uma fumaça muito grande, mas acho que vai começar no banco. Lá do lado esquerdo tem o Joshua e na frente o Wallacian. Esse é o provável Flamengo, ou seja, praticamente nenhuma mexida. Eu não acredito que, pelo menos aqui do lado direito, o Douglas Telles saia. Talvez ali o Caio possa ganhar a vaga do Lucas, mas Fernandão e Bocão, não precisa mexer muito também, né? Até porque é uma garotada que fôlego vai ter e já vem jogando junto, né? Desde o sub-20, então já tem um entrosamento. Mexer o menos possível é o melhor cenário, né? Não tem porquê também mexer, só se fosse fazer algum ajuste com relação a algum jogador já da equipe profissional que precisasse jogar, precisasse um pouco mais de ritmo, mas a gente tem que fazer ajustes. É interessante a gente perceber como esses meninos, a cada jogo, vão ganhando um pouco mais de confiança, até porque, por mais que você seja o cara no sub-20, já falei isso aqui algumas vezes, é outro esporte. Você estrear no profissional, mesmo que seja no início do Carioca, contra equipes de menor investimento, é um outro jogo. O nível de força é diferente, o nível de enfrentamento físico é diferente, a malandragem, a catimba. Então é interessante esses meninos pegarem um pouco mais de rodagem, de sequência nos jogos, e esperamos que o Flamengo consiga manter o nível do primeiro tempo, né, com relação ao jogo, e fazer os gols que criou no primeiro tempo do jogo contra a Portuguesa. E aí, Boca, a expectativa para esse duelo lá em Moça Bonita, apesar de ser 9h30 da noite, deve estar uns 33 graus mais ou menos, né? Então, eu estava até em casa pensando sobre isso, que por 9h30 da noite, marcar um jogo, nada contra, tá? Bangu, nada disso. Até porque eu sou de lá. Né? Cuidado, hein? Cuidado. Não, é o deslocamento, cuidado. Às vezes, da pessoa que quer sair daqui e voltar. O jogo acaba às 11h30 da noite. Mas ingressos esgotados, tá? Deve ser uma galera dali mesmo, né? Teus amigos vão estar todos lá, né?
Pô, minha rapaziada. A tua Pace todo dia lá. Uma historinha rápida. Quando eu era da base, eu ia jogar às vezes Flamengo e Bangu lá em Bangu. Aí falava com a rapaziada, ó, a arquibancada é baixa. Isso. Ó, quando eu estiver jogando do lado de lá, vai dar uma bola quicadinha. O Fernandão vai dar uma velha quebrada pra fora do estádio, papelada, né? Ia ter. Nossa, lá em Padre Miguel. Já tinha uma bolinha da pelada. Olha, ótimo. Porque sempre, cara, sempre caía bola fora do estádio e nunca voltava. Porque tem várias casas ali em volta, enfim, às vezes se perdia, às vezes a galera pega, chuta pra cima, por cima do muro e segue o baile. Mas tem sempre muita torcida do Flamengo lá em Bangu. E o Flamengo não joga lá, acho que há mais de 20 anos, alguma coisa assim. E sempre foi muito difícil jogar lá em Bangu contra o Bangu, quando eu jogava, né, profissionalmente pelo Flamengo, porque além do calor, a grama era uma grama diferente antigamente, agora são todas meio que padronizadas, mas era uma grama aquela mais larga, aquela grama mais larga. O campo do Bangu tinha as dimensões maiores que a do Maracanã. Maracanã, exatamente, bem cara, lembrado. você estava de um lado do campo, você olhava para o outro, parecia no deserto, quando ficava aquela, meio embaçado. Um calor do caramba. E é muito bom. Quanto mais tarde lá em Bangu, melhor, né? Melhor pra galera que vai jogar. Porque melhor. o calor eu digo é muito por conta grande. do que vem acontecendo na cidade, Janeiro, né? enfim, mas os processos aí, esses processos de evolução do time do Flamengo, do planejamento do Flamengo, é justamente em cima dessa garotada. Até porque vai ser difícil, nós já comentamos sobre isso essa semana em relação a pincelar um desses jogadores para acoplado ali no elenco, nos dois elencos que o Flamengo quer fazer, né, para as disputas, um ou outro que vai pintar ali. O Alacian já está preparado para assumir essa responsabilidade. Pode ser que, com tantos campeonatos, o Felipe Luiz traga algum desses jogadores. Mas é simplesmente, justamente por rodagem. O Flamengo também já tem uma identidade com o mercado exterior, que qualquer jogador desse aí daqui a pouco, vem um Manchester, tem 300 milhões e vai embora. Não vem aqui para uma Mariola e leva um garoto por 20 milhões. Não vai. O Flamengo já tem isso. Renier, Vinícius Júnior, Paquetá. Todos foram embora e o Flamengo criou essa identidade lá fora com o mercado externo, justamente por conta desses jogadores que surgem. João Gomes hoje. João Gomes era um cabeça de área que foi vendido por 200 milhões. Tá para ir pro Napoli ou pro United? Napoli. O Napoli? Parece que agora esquentou o negócio com o Napoli. É isso. E aí? E aí? Daqui a pouco um desses jogadores já está se preparando para ter um negocinho para você ir para fora. O próprio Iago, cara. Exatamente o Iago. Que é o capitão do time, fez o gol do título mundial. E bateu aquele pênaltizinho que o Amendo... Bem tranquilo. Eu tava no estádio, eu tava. Cara, assim, isso é muita coragem e, na minha opinião, até um pouco de inconsequência com relação à idade, porque quando você é mais jovem, você é um pouco mais inconsequente. Sim. Eu falo isso por experiência própria. Mostrou personalidade também. Muita personalidade. Mas se perde, tu meio que... Isso é o problema, né? É isso aí. Você tem uma atitude que, se você fizer, não fez mais que a sua obrigação. Mas se você perder, você vai receber vários rótulos, principalmente o de inconsequente, de irresponsável, ainda mais sendo capitão. Mas foi gol, fica tudo tranquilo aqui. Que tem feito gols, mas o menino já está sendo cogitado, já pode sair do Flamengo, muito porque o Bocão falou isso. Vai ter oportunidade de jogar? Não sabemos, porque o Flamengo já tem 4 zagueiros hoje. Sensacional, né? Que tem condições de serem titulares. Com certeza. Então, como é que um menino desse... É óbvio que tem que ter um ali para ser uma primeira opção, caso precise, até para fazer treinamentos. Não sei se será o João Vitor, até porque parece que o Felipe gosta mais do João Vitor do que do Iago, porque quem subiu foi o João Vitor, e ele conhece os dois. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor para nenhum dos dois, porque eu não conheço jogadores como ele conhece. Isso é uma opção do treinador, e tem que ser assim mesmo. Mas o Iago é um menino que foi bem, tem feito gols decisivos, e está perto de sair. E o Iago, você falou essa questão da frieza dele, às vezes para algumas pessoas pode ser inconsequência, mas quem acompanha o Iago sabe que pênalti na final ele bate assim, pênalti valendo 3 pontos ele bate assim, então é a característica dele, ele tem essa capacidade. E, gente, perder pênalti, por exemplo, errar, todo mundo erra, faz parte do jogo também, não dá para crucificar, assim como foi o João Vitor, que quando teve a oportunidade também nos profissionais, não foi tão bem como ele vinha sendo na base. E ainda vai evoluir, tem muita coisa para acontecer. Vamos ficar atento, antes da gente pular para ver algumas informações do Bangu. Rian Roberto, tá? Garoto, 17 anos do Flamengo, não foi relacionado no primeiro jogo, estava lesionado, parece que está recuperado, vai ser relacionado. Esse garoto é muito bom de bola, mas muito bom. Ligeirinho, driblador. Se tiver oportunidade de entrar hoje, fica de olho nesse nome, porque esse garoto é muito bom de bola. Vinicius, coloca na tela pra gente agora de olho no Bangu, pra gente ver. Lembrando, né, rapaziada, o Bangu caiu no último campeonato estadual, mas
no Campeonato Carioca, no mesmo ano você joga a Série B. Então o Bangu está de volta à Série A do Campeonato Estadual. Vamos torcer para que dessa vez o Bangu faça uma boa campanha. Tá lá, bicampeão carioca em 33 e em 66. Atual campeão da Série A2 do Cariocão. O técnico é o meu xará Flávio, só que neste caso o Tinoco. E o destaque do time é o Garrincha, rapaz. É o Garrincha. Mas esse Garrincha tem S, calma. Tem S. Não? É o Garrincha com S esse aqui. Não, mas porra, Olha. Ô, mami. Mami papi. Normalmente você é papi meio tchungado comemorando o nascimento do filho. Ô, mami papi. Pelo amor de Deus. O Garrincha com... Com S. Ele é haitiano, tá, Bocão? Ah, ele não é brasileiro. Ah, tá explicado. É haitiano. Tá bom, perdona-me. Pensei que tinha alguma coisa com a Xuxa, da Sasha. Este infile, uns familiares, aí vem o Maurício, que é um dos assessores do Flamengo, para indicar para onde ele tem que ir. Mas aí ele só pera aí um minutinho. E aí vem uns 3, 4 amigos dele, provavelmente amigos de infância, claro, que não tinham a possibilidade de estar com ele. E, cara, você vê os caras chorando. Os caras abraçando ele, assim, uma emoção muito grande. Então, é muito legal isso. Se vai dar certo ou não, é um outro debate. Mas quando o cara chega, o cara que tá afastado dos amigos, dos familiares, dos primos. Então, assim, cara, é muito legal isso. Tomara que também ele tenha muito sucesso. Pinheiro ali atrás também, que já é antes da tua época, né, Fernandão? Não, Pinheiro deve recebeu o Evaristo de Macedo quando chegou no Flamengo. É verdade. Pinheiro que já tá, acho que... Pinheiro deve ter o quê? 60 anos, mais ou menos? Mais, pô. 60 tem quase eu, pô. Você tem o Bocão, pô. O Bocão. Já não. 58. Ah, então, falta pouco. Fora o gato, né? Porque... É verdade. Jogador geralmente tem isso. Não, mas eu não, cara. Não? Futsal não tem esse negócio, não. Tá bom, não tem não. Tem, não. Futsal tá alheio, Fernandão. Futsal não tem, não tem. Tá. Só do futebol de campo. Mas então, aí o filhinho dele dormindo também. Então, assim, a gente deseja muita sorte ao Andrew. E assim... Pelo planejamento do Flamengo, existe aí uma corrente acreditando que o time principal só vai jogar na Supercopa, talvez seja um momento importante para ele, né? Porque se o time principal só ficar para a Supercopa ou até ali jogar na estreia do Brasileirão contra o São Paulo, quem sabe ele não possa ter uma oportunidade antes mesmo dos principais jogarem, e aí ele já pode colocar uma pulguinha atrás da orelha do Felipe Luiz, não? Não. Ele pode jogar, enfim. Que isso? Espero que ele jogue. Até o Rossi voltar. A contratação de um outro centroavante para revezar com o Pedro, para substituir o Pedro, como muitas vezes teve a necessidade durante essa temporada. Então isso a gente já sabe que é uma meta do Flamengo. Vene Casagrande, situação de atacante, Paquetá. O Paquetá chegando resolve todos os problemas. Quebra até um galho para jogar ali com a Arrascaeta, como um 9. O Arrascaeta é quase centroavante, o Paquetá também. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde. Novidades. Traz novidades. Boa traz tarde, novidades. Flavinho. Boa tarde, Vilela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dessa vez aqui a gente participando junto, pessoalmente, porque já você está sempre aqui. Antes. Agradecendo, Vilela. Obrigado aqui no estúdio. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Sinta-se em casa, tá, meu Obrigado pelo Mas carinho. vamos lá, sobre o Flamengo. Eu acho que se de fato o Paquetá for contratado, resolve quase tudo. Porque eu não vejo o Paquetá jogando como centroavante, Claro. até mesmo para ser o reserva Sabe imediato. jogar, mas não é. Sabe dele, jogar, inclusive jogou assim nos tempos de Reinaldo Rueda aqui no Flamengo, mas não é a dele. Eu acho que ele pode fazer várias funções no meio de campo, mas repito, Flavinho, o que eu falei ontem, a novela Paquetá vai demorar para terminar. E assim, a tendência é que só termine no meio da temporada. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. O título mais importante que ele tem na carreira é a Copa América com a seleção brasileira. E por clubes ele nunca conquistou grandes títulos. E no Flamengo ele teria essa oportunidade. Só que estamos falando de um West Ham que está brigando para não ser rebaixado. Estamos falando de um West Ham que, querendo ou não, abraçou o jogador no momento mais complicado da carreira dele, quando ele passou por aquela suspeita. E ainda bem que foi comprovado que ele não teve participação. Então como é que o West Ham vai aceitar liberar o Lucas Paquetá agora por um valor menor do que eles entendem que o Lucas Paquetá está valendo? Eu acho que isso é
achismo através de conversas com pessoas envolvidas na situação. Eu acho que o Flamengo vai tentar avançar na negociação para ter o Lucas Paquetá no meio da temporada, o que não seria nenhum problema. Repito, você esperar para o Paquetá no meio do ano, após Copa do Mundo, seria ótimo para o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, ele não está necessitando de um jogador como o Lucas Paquetá, embora seja um grande jogador que possa fazer várias funções. Então o Flamengo trabalha através da paciência. Fez uma proposta, teve a proposta recusada, tem o ok do jogador, tem o interesse do jogador, tem a vontade do jogador. E o jogador, embora a gente esteja falando de um Lucas Paquetá que está vivendo um grande momento, mas não vive o seu melhor momento, a gente não acredita numa grande equipe do cenário europeu fazendo uma proposta para o Lucas Paquetá que possa fazer ele mudar a cabeça dele, ou seja, mudar a vontade dele, que nesse momento é jogar no futebol brasileiro novamente. Então é questão de paciência. E repito, você que está em casa ansioso pela chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo, tem chance, mas eu acho que essa chance vai ser muito maior no meio da temporada, ainda mais se o West Ham for rebaixado. Por quê? Por contrato, o Lucas Paquetá terá redução salarial. E não é só o Lucas Paquetá, isso é todo jogador que chega ao West Ham. Isso é contrato. Se o West Ham for rebaixado, cerca de 50% do salário é reduzido desse atleta. Então o Lucas Paquetá teria uma redução salarial, o que não seria nenhum problema para ele se ele voltasse para o futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo e ter essa redução salarial. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Flamengo para que essa negociação seja concretizada no meio da temporada. Mas é importante o Flamengo deixar tudo bem encaminhado, como aconteceu com o Jorginho na ocasião. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou no meio do ano e acabou trazendo um jogador na metade da temporada. Você como tricolor, acompanhando esse movimento do rival, o Flamengo já tem uma força com jogadores de seleção, um elenco com muitas opções, qualificado. Traz o Paquetá, dá uma complicada para os rivais, fica ainda mais forte. E como é que você vê esse desejo dele? Porque aos 28 anos, o cara com mercado na Europa, a seleção brasileira, ele normalmente, a gente vê na grande maioria dos jogadores, o cara quer ficar. E ele acho digno ter essa vontade de defender o clube do coração. Ele foi revelado no Flamengo e mesmo estando no auge, não quer ouvir, pelo menos é o desejo dele, né? Bacana ele ter essa vontade mesmo financeiramente, talvez não sendo tanta vantagem, né? Ele poderia ganhar mais na Europa, mas enfim, o que vale o desejo dele de jogar no Flamengo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Venier, você, né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense, mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando, e o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira, e eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante, o time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado, e trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né? É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte trazendo para vocês atualizações do Flamengo no mercado da bola. Hoje tem jogo ali para o Mengão. Sub-20 entrará em campo para pegar o Bangu na segunda rodada do Campeonato Carioca, né? Campeonato Carioca aí, segunda rodada. O jogo vai ser às 21h30. O Flamengo atuará com sub-20, a gente já estava ciente disso, né? Vamos ver aí quando vai ser o jogo que a equipe principal do Mengão entrará em campo, né? Mas até nesse momento, até enquanto aí, vamos torcer para os meninos aí do sub-20 que estão dando o seu máximo dentro de campo. A gente vê os caras a garotada aí tá muito empenhada aí. E quem sabe, né, futuramente eles podem vestir a camisa, não só a camisa profissional, né, o elenco principal, mas também, quem sabe, ser titular aí. O Flamengo tem muitos jogadores interessantes no sub-20, muitos jogadores jovens, e isso é bom, é fundamental para o Mengão. O Flamengo pode ganhar muita grana com as vendas desses jogadores futuramente. Então, a gente sabe também que o Alisson pode jogar hoje, né?
Vamos saber aí a escalação do Flamengo. A gente ainda não sabe aí a escalação do Flamengo, mas o Flamengo vai atuar com o Sub-20 e o dia 28 de janeiro provavelmente vai ser a estreia do Flamengo com a equipe principal. A partida vai ser contra o São Paulo, fora de casa, estreia do Campeonato Brasileiro, e no dia 2 de fevereiro tem aquele jogão aí contra o Corinthians, final da Supercopa na Arena Mané Garrincha. Então essas foram as informações de hoje, desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026, trazendo as atualizações do mercado da bola, do mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Deixe seu like e se inscreva aqui no nosso canal.